Algumas pessoas estão aí se contorcendo. Quando eu entrei hoje de manhã, alguém já me pegou, já me segurou e falou: me diga qual é o remédio, eu quero saber qual é o remédio. Eu estou ficando louco. Esse é o entusiasmo que vocês devem ter para aprenderem a homeopatia. Porque a homeopatia não é apenas uma questão de remédios e medicina, é um estilo de vida. É um estilo de vida. É a vida. Vocês podem ver a homeopatia em qualquer lugar. Algumas pessoas acreditam, quando nós conversamos com ela, que nós estamos sempre observando as pessoas o tempo todo e analisando e tentando encontrar se esse remédio, aquele remédio, se essa pessoa é assim, aquela outra pessoa é assim. Essas pessoas que não entendem homeopatia acham que você é louco, né? Do que esse cara está falando? Eles acham que somos loucos. Mas precisamos ser loucos em relação a alguma coisa para nos dedicarmos 100%. Todos os gênios eram loucos por alguma coisa. O Einstein, ele foi ensinado a ser louco. E as pessoas achavam que ele era louco. E ele, na verdade, era um gênio. Então, para aprendermos a homeopatia, precisamos ter esse tipo de dedicação para tornarmos a homeopatia mais interessante, viva e boa. Bom, um resumo rápido do caso. Foi o que minha assistente observou, diferente do que é o que a criança era. Ela viu como a criança era na observação, muito quieta inicialmente, mas é porque ela estava sonolenta. E aí depois, lentamente, ela começou a entrar na sua verdadeira natureza, e na raiva ela arremessa as coisas, se torna violenta. Ela estava batendo na mãe, enquanto falando com a assistente. Mas o que nós vimos foi uma menina muito doce, bonita, extremamente inteligente, uma memória muito boa. Na verdade, a memória dela é tão boa e a sua inteligência dela é tanta que, se ela ouve, especialmente para música e para canções, se ela ouvir a palavra da música e ela souber tudo dessa música, se ela ouvir a letra da música, se ela ver o vídeo, por exemplo, sem ouvir a música, ela vai saber as letras, ela vai saber a letra, ela vai conhecer as atrizes, os atores que dançam aquela música, ela vai saber tudo sobre aquela música. E a reação de uma pessoa foi: quantas essa criança tem? E essa é uma reação interessante, sim, exatamente isso. É isso nos diz algo sobre essa criança, que apesar dela ser tão pequena, menos de 3 anos de idade, ela é quase como... ela tem uma excelente memória. Eu vi muitas pessoas ontem repertorizando o caso. Muitas dessas pessoas não tomou a coisa mais importante que estava nesse caso, que é a obsessão dessa criança. A obsessão com a música, com o canto e a dança. Vocês viram, uma vez que ela começava a cantar, ela cantou um monte de música, até mesmo no consultório. Tudo que ela tinha que fazer era começar. Começou uma vez e aí foi muito fácil para ela continuar. Era até difícil interrompê-la. E o que nós mais vimos, a coisa mais importante, é que ela era tão teimosa e ela tinha um pensamento próprio. Se ela não quisesse fazer alguma coisa, ninguém conseguia fazê-la fazer aquilo.
Se ela queria fazer alguma coisa, ninguém conseguia fazer ela fazer uma coisa que ela não quisesse fazer. Se alguém falasse, faça isso, ela não faria. E se alguém falar, não faça, aí ela começava a fazer. O que é isso? Ou seja, uma criança contrária. Uma criança do contra. Uma criança do contra. Nós sabemos, estamos falando do reino vegetal, sabemos que ela é do reino vegetal, né? Bom, se ela não fosse, ou se você não soubesse isso, então, aonde ela se encaixaria? Aonde ela se encaixaria? Aqui. Aonde ela se encaixaria? Nos outros. Por quê? Por que nos nosódios? Cadê a falta de controle ou a falta de inibição? Os nosódios, a principal característica dos nosódios é falta de controle ou falta de inibições. Qualquer coisa que eles fizerem, eles não conseguem se controlar. E eles fazem coisas, eles não conseguem parar aquilo que eles estão fazendo, que eles gostam, é fora de controle. Não há inibições. Por exemplo, não consegue parar de comer, não consegue parar de pensar em sexo. Sorana não consegue parar de pensar em morte e desespero. É tanto desespero que eles não conseguem parar de pensar. Não sabe como viver ou como sobreviver. Carcinosina, por exemplo, não consegue parar de pensar sobre o trabalho. Nada desse tipo nela. Mas muito parecida com remédios do reino animal. Muito animada, vivaz, canta, dança, uma memória ativa, violência, inquietude. E o remédio, ela era calorenta, o remédio que eu teria prescrito imediatamente seria, eu falei para vocês ontem, eu teria dado o Lacasis ou Tarântula. Música, cantar, dançar, inquietude. Tarântula. Teria sido, mas não é. Vocês sabem que não é, porque ela não é do reino animal. Why not? Porque ela não é. Porque eu estou dizendo que ela é do reino vegetal. Porque eu estou dizendo que ela é do reino vegetal. Ela já melhorou com esse remédio. Se não, a gente sempre tem que ter um plano B, né? A gente sempre tem que pensar em múltiplos remédios. Nunca pensem em apenas um. Nunca fiquem presos em um único remédio. Sempre temos que pensar, ok, bom, se não for esse, então é esse. O Antônio já me viu trabalhar. Eu sempre coloco uma caixa perto do remédio que eu receitei e uns outros um ou dois remédios que eu acho que chegam muito perto. Então, se aquele remédio não funcionar, eu começo a pensar, talvez seja esse, talvez seja aquele outro. Então, o remédio aqui teria sido, com certeza, algum remédio do reino animal. Bom, então quais são os sintomas que nós tomaríamos nesse caso? Quais foram os sintomas que vocês tomaram? Qualquer um. Vamos lá. Aqueles sintomas, quem tomou sintomas? Do contra. Contrary. Do contra. Ok, todos os sintomas vocês me dizem, concordo? Concordo ou não concordo, ok?
Outro sintoma, o que mais? Obstinate. Obstinate. Agree? Concordo ou não concordo? Yes, very much. Muito, sim, bastante. Extremamente obstinada. What else? O que mais? Restless. Inquieta. Yes, restless. Sim. No? Yes Não? or no? Sim ou não? No. Okay. Não. Some people don't. Algumas pessoas não concordam. Ok, muito bom. Okay. So, restless. Inquieta, algumas pessoas não concordam. Why not? Por que não? She spent 30 minutes on her mom's lap, sitting in the chair. He's not speaking on the microphone. It's kind of hard for us to translate. She didn't touch anything. Okay. I agree. I agree with Concordo, you. concordo com você. Sim, tá certo. So the mother says, Apesar da mãe dizer que ela é inquieta, I did not see that. eu não vi. Essa minha assistente também escreveu que ela é inquieta, mas eu não observei No isso. matter what, even if the child, Não, mesmo se a criança estivesse sonolenta asleep, even if it ou was tinha acabado de acordar, it should not take more than 2 or 5 não ia levar mais do que 5 minutos para que uma qualidade running through and through the patient. que está presente no paciente surja, apareça. Only about 5 Ou or seja, 10 minutes. 5 a 10 minutos até aquela qualidade aparecer. Mas no final do vídeo você viu, ela estava ali virando a cadeira, indo de um lado para o outro. Would you call that restless? Você chamaria isso de inquietude? No, Não. because this is normal. You Isso é can't normal. Você não pode esperar que uma criança just sente-se e fique ali quietinha durante 30 minutos. went from Ela só foi de uma cadeira para outra, até mesmo na mesa, ela não pegou nas coisas. a restless child. Uma criança inquieta, quando ela entra no consultório, você tem medo e você fica inquieto. Oh, it's going on now. Ops, o que ela vai fazer agora? Vai pegar naquilo outro, aí você vai tirando, aí você tira aquilo de perto, pega na outra coisa. Quando você tira aquilo de perto, ele já está pegando em outra coisa. E quando ele vai embora, pelo menos alguma coisa foi quebrada no seu consultório. So, when a restless Então, quando uma child criança is there, inquieta entra no consultório, the physician becomes restless. o próprio médico fica inquieto. Physician is on his O médico own, está lá, very alert. tem que ficar muito alerta, tudo que ela faz. E isso é especialmente verdade das tarântulas e na tuberculina. Tarantula and tuberculina, Tarântula e tuberculino. they come into a clinic. Eles entram no seu consultório e é como um furacão. Something comes very, very fast. Vem muito rápido, vum, vum. Um monte de coisa acontece, alguma destruição, uma bagunça. As I told you, we have Como eu falei para vocês, nós temos uma sala de brinquedos no meu consultório, onde as crianças ficam brincando. Bom, se uma tarântula chegar lá, você vai ver a sala de brinquedo toda bagunçada. Na hora que eles saem, One or two toys are broken. alguns brinquedos estão quebrados. That is restless. Isso é inquietude. Isso não é inquietude. This is normal, actually. Isso é a atividade normal dessa criança. Não podemos esperar. Eu falei para vocês, todos os pais acham que seus filhos são travessos. So, all parents Todos os pais acham que seus filhos são inquietos. No, they are, my child is Eles sempre falam, meu filho é hiperativo, nunca fica quieto. Mas você não quer que uma criança fique sentadinha num lugar o tempo What todo? kind of child would it be? Que tipo de criança seria se ficasse ali sentada, parada, fazendo nada? No, you don't want a child. Você não quer uma criança assim. You want a child with Queremos uma restless. criança ativa. So, okay, restlessness. Ok, I also inquietude. thought initially Eu também pensei no começo que a mãe ficava falando o tempo todo, inquietude, ela é inquieta, mas depois eu falei, não, essa criança não é inquieta. Even what she said in the mother said, Até o que ela disse para a mãe, in the journey, ela falou que na viagem de 4 horas que eles fizeram, ela ficou em pé, parada no lugar e tocando, talvez pegando no rádio. Bom, obviamente, uma criancinha uma viagem tão longa para uma criancinha, ela vai fazer alguma coisa, ela não vai ficar ali paradinha como um adulto, see, but you not put a seatbelt on. colocar o cinto de segurança e ficar ali paradinha. Não. Just touches, but Então ela pega nas coisas, mas ela não quebra nada. biggest difference, E a grande diferença, se você me perguntar aí, why not por tarantula? que não tarântula? Why not? Por que não tarântula? Como seria uma tarântula? Tarantula be O que like seria uma tarântula? extremely destructive. Extremamente, uma pessoa que distrai. Is not at all destructive. Ah, não, perdão, extremamente destrutiva. Essa criança não é destrutiva, essa criança não é destrutiva.
Nowhere in the history also the Nem no histórico, nem na história dessa criança, a mãe não falou nenhuma hora que ela quebra brinquedos, que ela quebra nada. Ou seja. Okay, she does get bored. Sim, ela fica entediada com os brinquedos. Ela fica aborrecida, mas não destrutiva. A tarântula, quando está muito Tarantula, when they are very sick, do they get prostrated? ou ela fica inquieta, Or do they get destrutiva unrestless, destructive as well? I didn't understand. Prostrate, Uma garota de tarântula. a tarantula girl, when they are sick, Ela fica também destrutiva. are they also destructive, agitated, or motionless? In fact, that is the Doentes, sim, na verdade, essa é a característica. Elas ficam mais inquietas, elas ficam inquietas mesmo doentes. tarantula children are restless. Crianças tarântulas são doentes mesmo doentes. Kalisal, Assim como Kalisuf, their activity is a atividade é mais até em agudo, em estado agudo. Rastox, Kalisal, Kalisuf e tarântula, Mercury, also Mercúrio também. their activity A atividade dessas clientes é mais alta ainda quando eles estão doentes. not become very Eles não ficam lentos como outra constituição, até em febre alta. not be very, very down. Eles estão muito agitados. Okay, what ruled out Eles não entram no embotamento, no torpor, quando eles ficam doentes. what Ok, lácasis. O que descarta o lácasis? ruled out lachesis? O que descartou o lácasis? Or can she be a lachesis? Ela pode ser um lácasis? She still be a lachesis. Okay, why? Por quê? Timid, Tímida, Tímida a princípio timid in the beginning, okay. e depois and then, Okay, fine. ok, fine, é, bom. very sharp, inteligência, Uma inteligência muito aguda, calorenta, hot, Hot, okay. That's it. só isso. Dancing, very good. Gosta de dançar, extrovertida, Okay. Constantly tongue coming out. Yes, yes. sim. Now, many reasons for lachesis. Muitas razões para lácasis, né? Mas por que não lácasis? I'm like that. Eu sou assim, eu tô sempre Destructive. destrutivo. O que diferencia What differentiates a rápida is her imagem no estado de the fast change in her mood. como ela estivesse It is as if she's singing, she's exulting, and then she gets into a weeping or crying e ela tinha esse condition sintoma. very fast, very quick. And Lachesis doesn't have that. Tarântula também não Neither tarantula. That is one. Essa é sim. Sudden, Essa very fast. uma mudança de humor rápido e súbita. What else? Que mais? What else which rules Que out mais lachesis? descarta o Lachesis? That is Bom, the pra most mim, important symptom Esse foi o sintoma mais has to importante. be in lachesis. O sintoma mais importante que tem que existir num Lachesis. Loquacity, Loquacidade, jealous, ciúmes, maybe, talvez. but something Mas which tem algo has to be present que tem que estar in presente lachesis, nos or for Lachesis. that matter, any snake to Ou qualquer cobra, qualquer remédio de cobra que você prescrever. Yes. Não vi a palavra. Excellent. Excelente, Excellent. excelente. What was the word, professor? Deceitful Ah, ok. lie. Enganador. For me to prescribe Para que eu prescreva Lachesis ou qualquer remédio de cobra, a pessoa tem que ser algum tipo de enganação, de uma pessoa furtiva, de alguma forma ou de outra. Tem que ter a pessoa que engana, um enganador, manipulação, pessoa furtiva. O que eu não encontrei, nem vocês, nem onde vocês encontraram essa. Ela não é uma menina enganadora. E o aspecto mais importante para entendermos dessa criança. Para entendermos essa criança. Quando alguém fala, quantos anos essa criança tem, a forma como ela se comporta, o que é isso?
Precocity? Precocidade? Não. It is even more than É precocity. mais do que precocidade. Precocity is psychotic. Precocidade e psicósico. Precocity means Precocidade significa hyper early seria amadurecer mais cedo, né? in human beings Ou num ser humano seria ter than their age. Behave more than se their comportar de uma forma mais adulta do que a idade. Ou seja, uma criança que se comporta como adulto seria considerada uma criança precoce. Ter mais conhecimento do que a sua idade também seria uma criança precoce. age. Not precocity. Isso não é precocidade, é muito mais ainda. Precocity is psychotic. Precocidade é psicósico, Psychosis excess. excesso. This Né? do with more with intelligence. Inteligência, né? Tem mais a ver com inteligência, com comportamento. Child behaving like an adult. Ou seja, uma criança se comportando como um adulto, uma criança precoce. What is this? Então, vamos lá, o que é? What is this? Que tipo de comportamento é esse? Creative, Yes, creative. But mas, what is this creative? tá. How much is this creative? Qual a quantidade dessa criatividade? É uma criatividade normal? Muito, muito. Criatividade excessiva, very much. E tudo que é excessivo, exagerado é o quê? Não é fantasia. Não é fantasia. Não é fantasia. É uma coisa que a gente imagina, né? Fantasia é o que se imagina. That's what it said. Artistic, but exaggerated artistic. Artístico, mas exagerado. É o quê? What? É o quê, gente? Não. Suppose. Vamos supor. Tá, vamos supor que eu vou ameaçar bater nela. Eu estou ameaçando bater nela. Eu tento bater nela. Qual seria a reação dela? Uma reação normal, qual seria? Um gesto de defesa, né? Para cima, para suspendendo a mão ou abaixando. Mas se alguém de repente fizesse tudo isso e começasse a correr, o que isso seria? This is exaggerated reaction. Reação exagerada a um estímulo normal. Isso aí é histeria. This child, E essa criança, she hears quando ela ouve uma música, uma palavrinha que seja da letra, aí ela começa a cantar. Ela sabe a música, a melodia, mesmo músicas que ela nunca ouviu, ela consegue dançar no ritmo, né? Então, se for uma música suave, ela dança de uma forma suave. Se for uma música alegre, ela dança de forma mais alegre. what was this child doing? E o que essa criança estava fazendo quando ela tinha 1 dia de idade? Lembra? O que ela estava fazendo? Yes, later Ela já segurava a mamadeirinha delas, né? Até o ponto que o médico chamou os pais para verem. Olha só, né? Porque ele também ficou surpreso. Com 15 dias, o que ela estava fazendo? in the bed Ela estava se virando sozinha. and single tune. E uma única música. Not independent. Não independente. Ela reage. Word of the tune. Ela reage, né, a qualquer melodia, qualquer letra qualquer palavra da letra da melodia. Or excess. Excesso, né? So we had to Então have nós tínhamos que a ter remedy, um remédio four of which is hysteria or que tivesse histeria na central, como elemento central. Histeria não é só reclamar, exagerar sintomas, né? Por exemplo, a histeria também inclui essa forma também. This is a constructive form. É uma forma construtiva de histeria, ou seja, uma forma positiva de histeria. É sifilítico, puramente sifilítico. E esse sifilítico não necessariamente significa ruim, também significa bom. Esse é um exemplo clássico de sífilis boa. Sífilis boa.
E por conta dessa sífilis, a criança se excede, se apresenta muito bem em determinados aspectos. Ela tem, essas pessoas têm uma mente direcionada e conseguem ser excepcionais em, vamos dizer, em determinada atividade. A minha obsessão com homeopatia seria sifilítica. Sim. O Dr. Vijayakar, ele também é sifilítico. Porque a vida dele é homeopatia, 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 24 horas por dia, 365 dias por ano. A vida inteira tem a ver com homeopatia. A vida inteira dele. Isso é sifilítico. Sim, é. É o óbvio, né? É o óbvio. Okay, so another rubric, please. What else? Que mais? Sensível à música. Então nós vamos pegar essa sensibilidade à música, ou seja, a música melhora, ou qualquer que seja a rubrica. E o que ela faz com música, com relação à música? Ela canta e dança. E nós esquecemos a parte mais importante nesse caso, que vai dar diferenciação. Então tem esse comportamento histérico. Mudança de humor, né? Num minuto ela estava feliz, no minuto seguinte ela estava chateada, ela estava aborrecida. E a atenção dela era distraída por qualquer coisinha. Então, cantar, dançar, desejo por variação de temperamento ou de humor, obstinada, teimosa, contrária do contra, memória ativa e música melhora. E o remédio, eu já falei para vocês, só remédio, Laxasis e Crocus sativa, que é um remédio do reino vegetal, né? É Crocus sativos, Crocus sativos. Interessante, há um remédio, uma rubrica, perdão. Deixa eu ver se eu consigo encontrar para vocês. Açafrão significa exatamente essa música, né? Essa tendência para a música, para a dança. No, what you said yesterday, remember the rubric? Which one? Singing voluntary. Singing involuntary. Cantar involuntariamente. Say this. This is what Aqui é a personificação. Cantar involuntariamente ao ouvir apenas uma nota. Ao ouvir apenas uma nota de uma melodia, de uma música, a pessoa começa a cantar e a dançar imediatamente. Eu acho que é uma outra rubrica, aquela rubrica de que a pessoa fica com a música na cabeça o dia inteiro. Lembra? A mesma música o dia inteiro na cabeça. Eu não me lembro qual é. Alucinação? Quando a pessoa fica com a mesma música na cabeça o dia inteiro, ela fica repetindo.
signifies É isso crocus. que o crocus significa. E ontem, 2, 3 pessoas chegaram a esse remédio. Eu fiquei muito feliz. One who said yesterday, E o Mar foi ipecac. o primeiro que falou ontem, né? Crocus e ipecac. And I almost opened up the suspense. E eu quase que acabei com o suspense. Eu tive que me controlar aqui. Me being very psychotic, diverting Eu tive que desviar, né, do remédio. Senão o suspense teria acabado. Então, vamos lá, crocus. Vamos estudar isso em detalhes, com mais detalhes. See, tarantula. Sim, tarântula também Almost in all the rubrics, tá, memory active. tem a ver com todas as rubricas, com exceção de memória ativa. Belladonna, Belladonna, and tarantula. todos esses que estão aqui, tarântula também, em quase todas as rubricas. But it is only a little bit of difference. Mas há uma pequena diferença que nos ajuda a entender a essência de cada remédio para que a gente possa fazer essa diferenciação. What is crocus Então, all about? o que é o crocus? Como que a gente pode descrever? As I told you, Como eu já falei para vocês, all about tem a ver com o aspecto histérico e essa mudança. sudden changes, Então, mudanças súbitas, going back and forth. indo para lá, indo para cá, no sentido de mudanças de humor, Which leads to que leva a state. estados alternados. A maior parte do tempo é um remédio feliz, mas é alegria alternando com raiva, com a alegria alternando com tristeza, com brigas. Sempre essa alternação entre uma coisa e outra, em um sentido e um humor e outro. Other emotion. Uma alternação com outras emoções. Tem tudo a ver com emoções. Told you, Eu falei it is about sensitivity. que os remédios do reino vegetal são relacionados à sensibilidade e às emoções. And this hysterical, E aí, esse aspecto histérico, de histeria, também cheerful, faz com que ele seja muito feliz, vivaz, and it also e também full liveliness essa leads to vivacidade leva a singing and dancing represented in the form of cantar e dançar. É representada dessa forma, cantar e dançar. to do with Em happiness, qualquer comunidade, a expressão de cantar e dançar tem a ver com felicidade. É uma indicação de felicidade, de alegria, de prazer. Né? Seja na Índia, seja no Brasil, seja onde for, nos Estados Unidos ou na África, cantar e dançar é indicativo de felicidade, joy, alegria, prazer. and same hysterical E also esse aspecto de histeria também faz com que esse remédio and location. também tem com loquacidade e brincadeira. Three remedies. Só tem 3 remédios, né, que tem essas características: IO. And that is Kali, iodo. crocus also is something E é por isso que nós temos também uma característica de que ele é próximo a lácases, também of the vegetable kingdom. seria o lácases do reino vegetal. That to be O crocus é o vegetable kingdom. láxis do reino vegetal. E o jesting seria gracejar, brincar, This brincalhão. in understanding Então, isso vai nos ajudar a entender a essência completa do crocus. testing also E essa a pessoa que tem esse aspecto de jesting, que é de brincalhão, que faz brincadeiras,
Let us see that também leva o quê? Para uma expressão de cantar e dançar. crocus, Então vamos ver mais outras rubricas de Crocus. go to loquacity, Loquacidade com brincadeiras. jesting with singing and dancing. Então, pessoas brincalhonas que gostam de cantar e dançar. Alternating states E estados alternados de alegria, alternando com raiva, tristeza, briga, aí cantar, né? E apatia. also liveliness alternating with mania. Apatia não, perdão, taciturno. Also E nós também temos essa alegria, essa vivacidade alternando com o estado de mania. E and as we all know, como nós sabemos, changes há mudanças súbitas de humor, mas a característica do Crocus é switch being como se fosse um interruptor, né, que se ligasse e se desligasse. Essa mudança se faz like one assim, né? Um minuto a pessoa está feliz, no minuto seguinte a pessoa está triste. É como se mudasse a estação de rádio, né? Você muda de estação de rádio, aí você tem uma música diferente, uma atmosfera diferente. Exuberância, também essas pessoas são exuberantes. because it is hysterical, E em função desse aspecto histérico, active, são pessoas syphilitic, ativas, a memória ativa, normal, mais do que o normal, much high. muito alto, psicose ou sífilis. These are the characteristics. Essas são as características do Crocus, Singing characteristics of a singer, característica de cantar, alternating with vexation, alternando com aborrecimento, cantar alternando com raiva e discussão, briga. Quarrelsome. alternating with vexation, Alternando com aborrecimento, raiva, cólera e brigas. O que acontece quando você... What happens when you What happens when you treat a patient that has such a syphilitic state which is advantageous to him, and she will leave that syphilitic stage? Would this memory disappear? Would not be bad for her? Sim. would not become like it would become less. Ficaria uma memória menos, ligeiramente menos, mas ela não ficaria, como dizer, né, em estado de idiotice ou burra, por exemplo. Ela seria Or like a little bit normal or slightly more. uma memória excessivamente boa, se ficaria mais normal, porque na realidade não é bom. Because it's not good. Porque não é bom. Por quê? Alguém pode me dizer por que isso não é bom? Very syphilitic. Vamos dizer que alguém é bastante sifilítico. It has E aí, senses um dos sentidos very exaggerated. que é muito exagerado, Why is it not good? por que não é bom? Like in this case, Porque nesse caso não é bom. a ear for tunes, Ela tem um bom ouvido para música. musician and dancer. Ela poderia se tornar uma boa musicista, uma boa dançarina. Not good. Por que não é bom? Can anybody explain? Pelo exagero da sífilis. Because of the exaggeration of the syphilis, because memory has a role, and we have to forget some things to put something else. So every time there's an exaggeration of a function, it's harming another one. For example, as a child that is stimulated intellectually, he can have an affective a loss in affection. Yeah, it's absolutely right. Absolutamente correto. Very good. Muito bom. Something Alguma coisa in excess, em you excesso have to lose something. tem
se acaba prejudicando o outro. Tem que ter um equilíbrio, né? Something is excess, Se alguma coisa está em excesso, você perde outra. Então, se tem um dos sentidos exagerado, exacerbado, né? Então, other of your senses outro dos sentidos provavelmente vai estar menos pronunciado. Então, se você tem uma boa audição, talvez o seu sentido de paladar não seja tão bom. Então, a natureza equilibra, né? Se alguma coisa estiver exagerada, outro aspecto vai não estar normal. Então, nesse aspecto aqui, uma parte do intelecto está extremamente exagerada e nós vamos ver a parte emotiva vai estar afetada. E é por isso que nós encontramos que essas pessoas sifilíticas têm, vamos dizer, emoções bastante pronunciadas ou simplesmente completamente embotadas em termos emotivos. Então, pode se tornar cruéis, sem nenhum sentimento, né? Ou algo assim, alguma coisa tem que ser sacrificada para que ganhemos outra coisa. Então, tem que sempre haver um equilíbrio. A homeopatia e a natureza tem a ver com equilíbrio. Sempre tem esse componente de equilíbrio. Crocus, como nós sabemos, é bastante vivaz. E alternando o estado, né, de raiva e depois arrependimento. Também tem na licina, se eu não me engano, no Oiranthus crocata e no sulfur. Misíria, licina, Oiranthus crocata, sulfur e crocus. Raiva seguida de um arrependimento rápido. Devido à natureza histérica, pode ser também ficar rindo em bobeiras, rindo em coisas triviais, o riso também seguido do choro. Podem ser muito vivaz e felizes de um lado, mas também pode entrar do outro lado. Eles podem chegar do outro lado e se tornarem completamente indiferentes e apáticos à felicidade, à alegria. Indiferentes e apáticos à alegria. Indiferença, apatia, à alegria, junto com a vivacidade. E as características físicas do crocus, uma característica muito importante é que ele tem essas secreções pegajosas, escuras, especialmente escorrimento e na menstruação. Essas secreções viscosas, pegajosas, especialmente em leucorreia e menstruação. As manchas são difíceis de serem removidas, são bastante escuro. Quantas pessoas chegaram no crocus? Quantas pessoas chegaram no crocus? Muito bom. Ok, eu acho que com isso então a suspense termina. Essa parte acabou e agora vamos passar para a parte 2. Um outro caso. Aqui é um caso muito interessante. Eu fiquei muito feliz com o resultado desse caso. Era uma criancinha que nasceu com um angioma nasal. Um angioma nasal. Ele tinha um inchaço na narina esquerda, que estava lá desde o nascimento. Era bastante feio.
child E essa also criança suffered from também sofria de colds and resfriados e tosses recorrentes. you will always find Você sempre vai descobrir, encontrar, pelo menos em crianças, that if they have a basic que se elas tiverem um miasma básico sifilítico, or psychotic miasma, todos um miasma psicósico, along with it, they will have junto com isso eles vão ter episodes também episódios de miasma sórico também. of- so Ou seja, geralmente percebemos que isso é what we call o que nós as chamamos de a basic syphilitic miasma, um miasma sifilítico básico, um miasma psicosifilítico básico active SORA. com SORA ativo. Usually you Ou find seja, them encontramos, having some veja essas crianças tendo psychosyphilitic pathology, uma patologia psicosifilítica, como essa, por exemplo, junto com resfriados, ou tosse, ou febre, ou diarreia, vômito, diarreia, etc. This was her generals. Aqui são os gerais. Child was a very, very poor eater A criança comia muito mal, and comia muito pouco he could only survive even only on milk. e sobrevivia só com leite. Fat. Não se alimentava, só leite. Survive on milk. Ela sobrevivia só com leite. The bowel movements were A normal. evacuação era normal, Urine is a normal. urina também normal, Thirst is increased. a sede era mais alta. Small quantity, but often. Pequenas quantidades de água, mais frequentemente. Small quantity, but Pequenas often. quantidades, mas bebia frequentemente, bebia sempre. As I said, E como eu I falei, like milk very much. eu gosto de leite Instead of food, e you just give him milk. ao invés de leite, essa criança também só tomava, não precisava de comida, você só dava leite. Ao invés de almoço, jantar, você dava You would be very, very leite e milk. você dava leite para ela e aí essa criança ficava muito feliz com isso. Craving for sweet, Desejo de doces, 3 marcas: sugar, açúcar, juices, sucos, bread, pão butter with e sugar. pão e manteiga com açúcar. Aversion to dry food. Tinha aversão a comidas secas. Like in India we have Na Índia nós temos o pão, né? O pão indiano, ou chapati, que é um pão muito seco. Ele não gostava desse pão. Anything else which was very dry. Ou tudo que fosse muito seco. Perspiration normal. Suor, respiração normal. This child was also Essa criança também era extremamente inquieta no sono. so much so that even Tanto used to que ela hit and costumava hit até and chutar e bater durante o sono. dreams, nothing particular of course. Sonos, bom, nada em particular, obviamente. Uma criancinha de 2 anos e meio não consegue nos falar nada sobre o sonho, né? He can do without fan. Ela pode, uma questão dos termais, ela pode ficar sem o ventilador. Na Índia, em qualquer cidade, se você conseguir sobreviver sem o ventilador, bom, você provavelmente é uma pessoa friorenta. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, also ela tolerate também AC. tolerava o ar-condicionado. Tolerate AC. Ela tolerava o ar-condicionado, Confusing. então ficou uma coisa meio confusa, né? Sun, no E o aggravation. sol não trazia nenhuma gravação. Okay. Go slide. Próximo slide, ok? Posso passar? This was the Aqui são situation of the child. a situação da criança. He was very cute. Uma and criança chubby. muito bonitinha e gordinha. He had another elder brother. Ela tinha um irmão mais, ele tinha um irmão mais velho, 3 anos mais velho que ele. Though his brother, Apesar do seu irmão ser 3 anos mais velho, his 2-year-old esse boy garotinho de 2 anos batia no seu irmão mais velho quando ficava com raiva. and he was
angry, Quando ele ficava com raiva, ele batia no seu irmão mais velho. wanted all the attention, Ele queria toda a atenção, and when attention was e quando a given atenção era to dada his brother, ao seu irmão, he became jealous of his elder brother. ele sentia ciúmes do irmão mais velho. He became jealous of his elder brother. Ele sentia ciúmes do seu irmão mais velho. He even started Ele hitting começou até a bater em outras crianças na escola, no jardim de infância. Na Índia, as crianças vão para uma... It's not exactly a school, Não é exatamente uma escola, mas é o que eles chamam de escola, eles chamam de play school, porque eles vão todos os dias, fica durante 2 ou 3 horas, they play and they mix with onde eles other children. brincam, interagem com outras crianças. Na verdade, é menos até do que um jardim de infância. Eles aprendem algumas But coisinhas, it's basically the mothers wanting the child mas é mais ou to get out menos as mães que querem que os filhos saiam de casa durante 2 ou 3 horas, saiam de casa por 2 ou 3 horas, querem se livrar da criança por umas 2 ou 3 horas e mandam a criança para essa play school. peace and quiet in the house. Querem paz na casa por algumas horinhas. Então você paga alguém para cuidar da sua criança por 3 horas. He had no fear of anything. Ele não tinha medo de nada. And the mother said, E a mãe disse que ele era muito mimado pelo seu avô. Tão mimado que that when the mother would quando a scold, mãe in the history the mother will tell you brigava com a that criança, when she is scolding or reprimanding toda vez que ela the child, reprimia a criança ou brigava com ela, o avô interferia shouts at the mother, e "No, brigava don't com a scold mãe. him." Falava, não dê bronca nele, você não deve dar bronca nele. And this made him, you know, Isso more and more bold. tornava essa criança mais forte, mais teimosa, na verdade, mais ousada e mais teimosa. As you know, children are Você always sabe, né, spoiled que as by crianças são their sempre parents, mimadas pelos avós. but this is what happened Mas in é this isso que case too. aconteceu nesse caso. The grandfather spoiled O him pai mimava tanto essa criança e dava bronca na mãe, dizendo, você não deve bater no seu filho, você não deve dar bronca nele. Que o bebê foi se tornando mais ousado, ficando cada vez mais ousado more and more difficult to handle. e mais difícil de lidar. This boy was very Esse impatient. menininho era muito impaciente. When he wanted Quando ele something, queria alguma coisa, ele não conseguia esperar. wanted it at E that queria time aquela only. coisa naquele mesmo momento. Só servia se fosse naquela hora. He had very poor attention span. Ele tinha um intervalo de atenção muito pequeno Could not complete any activity which he started. e não conseguia completar, terminar nenhuma atividade que começava. He was extremely Ele stubborn. era extremamente teimoso também. And if his wish was not fulfilled, E se seu desejo não fosse satisfeito, ele gritaria do topo dos seus pulmões. when his wish was Quando not seu desejo não era satisfeito, ele gritava com toda a sua força. the child was very hyperactive. A criança era muito hiperativa, inquieta, He would not sit in one place. não ficava sentada, parada num único lugar, No interest não in tinha sitting nenhum in one interesse em place ficar and parado num playing único with lugar toys. e brincando com brinquedos. Any toy Qualquer bought for him brinquedo que would comprassem broken para in ele a few minutes era quebrado em alguns minutos. or become old in a few Ou minutes. ele enjoava daquele brinquedo em alguns minutos. And he would show E no ele interest não in mostrava playing with it. nenhum interesse em brincar com um brinquedo. A new toy which was brought Um to brinquedo him, novo que era trazido, after a few minutes he em would alguns be okay. minutos, tudo bem, ele se divertia, mas After a few minutes, depois de either alguns the toy minutos, itself would be ou o broken, brinquedo já estava quebrado, or he would have ou no ele further interest. não teria mais interesse, não tinha mais interesse no brinquedo, perdia o interesse. Every day he needed Todos os dias ele to play with. precisava de algo novo para brincar, Because the toy porque o brinquedo que foi trazido, few minutes would em become poucos old. minutos, Lose interest. ele enjoaria, ele enjoava do brinquedo. He would have Ele no perdia further interesse, interest in não that tinha toy. nenhum interesse mais naquele brinquedo em poucos minutos. And the only toy he E liked o to único brinquedo que ele gostava na escola, que ele frequentava, play only with guns, ele só gostava das armas, only like guns. só arminhas de brinquedo. Very clearly, what kind of a child? Bom, muito claro, né? Qual tipo de criança? What kind of a child? Que tipo de criança é essa? Syphilis. Sifilítico. Classical syphilitic, psychosyphilitic. É um caso psicossifilítico, claro. Qual é a patologia? What is the pathology? Qual é a patologia? Angioma, which is O angioma, um tumor, né? Um angioma é um tumor. Excess, since birth, Excesso de psicose desde o nascimento, sifilítico.
slide. Próximo slide. The only thing that A única coisa que desviava a atenção dessa criança, na verdade que atraía a atenção ou deixava-o concentrar em alguma coisa, era a música. he liked music, Ele gostava de música com batidas he would start dancing. e começava a dançar com a música. While playing, Enquanto he ele would fall a estava lot. brincando, ele caía bastante, mas não chorava facilmente. Even while playing, if he would fall, he would not cry. E se ele caísse quando estivesse brincando, ele não chorava, né? What is the picture of this child Bom, running qual so é, far? qual o retrato que vocês imaginam dessa criança aí até agora? Start building up a picture in Começa a your criar um retrato mental. mind. And this is what I observed. Isso foi o que eu observei. Child, he was chubby, Gordinha, active, fofinha, mais ativa, uma língua úmida e hiperativa e inquieta. you want to see what the child looks Vocês like? querem ver essa criança? This is the child when he was Esse é a small. criancinha quando ele era pequeno. And this is the E aqui o angioma, aqui o hematoma, tumor here. o angioma bem aqui. See what is he playing with? Vocês viram o que ele está brincando? There are toys here, Esse é o brinquedinho dele, toy né? here. Na verdade tem um brinquedo aqui, mas ele não está brincando com o brinquedo. Olha o que ele está brincando. He's playing with Ele a está ball. brincando com a melancia. That tells us, no? Isso diz alguma coisa, né? Old for him, so it's not interested. Ele não está interessado. É algo novo. Boy. Boy. Ou seja, o brinquedo não é interessante para ele, só a melancia. This is his elder brother. Aqui o seu irmão mais velho. And now you can see E here. agora as vocês he podem grew ver. older, That was when he was 6 months Aqui, old. no primeiro ele tinha 6 meses, agora ele tem 1 ano mais ou menos. Looked like E vocês veem o angioma ficou bem grande, né? See the boy, elder brother. Aqui o irmão mais velho, segurando a mãozinha dele. The hair, because in India, Na Índia, esse cabelo aí, the child, na Índia, we do not cut the hair. nós não cortamos o cabelo das criancinhas até years. 1 ano e meio, 2 anos. Then we take them to our E aí levamos eles para o nosso guia espiritual, nosso local religioso, né? Onde nós oramos, vamos lá nesse local. E aí onde o cabelo é cortado. Na verdade a gente raspa tudo a primeira vez. E esse cabelo é oferecido ao Deus como uma oferenda. É uma tradição child. onde a criança, nós não cortamos. Mais uma vez, né, repetindo, eu não corto o cabelo. A gente não corta o cabelo da criança, ela tem uns 2 anos. Aí depois levamos para o nosso local religioso, independente da nossa religião, The place of family. geralmente o local da família, religioso da família, e aí é nesse templo ou nesse local, o cabelo da criança é raspado e oferecido. The hair grows, you know. Até essa época, então, até esse momento, o cabelo da criança não é cortado, a gente deixa crescer. Let's see another one. Ok, vamos ver outra. See this. Aqui, ó. See this. The reason I'm showing you these A razão pela qual eu estou mostrando essas fotos é porque eu não filmei no começo, quando eu tomei o caso no começo. Então eu quero mostrar para vocês como que ele era no comecinho. Eu pedi para os pais tirarem algumas fotos para mim. Show exactly. You can see this, right? Very clearly. Huh? Dá para ver, hein? Claramente, né? Todo mundo consegue ver, né, direitinho. Aqui o angioma.
This is what the child looks like Aqui é a criança now. hoje. Homeopathic plastic surgery. Cirurgia plástica homeopática. Where is the angioma? Onde está o angioma? Gone. Disappeared. At least from the outside. Desapareceu, pelo menos do lado de fora desapareceu. Viscose. We saw this case there, right? Yes, you saw that. It was hard. You see, ask what Desculpa, ele não tá falando no microfone, é difícil. Eu mostrei esse caso pro Antônio. Eu falei, o que tem de errado com essa criança? Ele falou, não tem nada, não. He's restless. He's Inquieto, é isso, aquilo. No, look at Não, the face. olha o rosto dela. Nothing wrong. Não tem nada de errado no rosto dessa criança. If you would not know that something Se você não tivesse sabido que ele tinha alguma coisa errada, não dá nem pra dizer, né? not be able to say. Não dá pra ver. Let's see what the mother Bom, has to agora say vamos ver o que a mãe desse menino tem a dizer sobre o comportamento dele. now. Hoje. He is about 2 years, I think, from the trauma surgery. He's about Ou seja, ele tem... Faz uns 2 anos, desde que eu comecei a tomar a história dele. 4 years now. 4 anos, então. How old is he now? Quantos anos agora que ele tem? 5. That's his cousin brother there. Esse é o Brother. primo irmão. I think he's about now. Eu acho que agora ele tem o quê? 4 anos e meio, 5? They started treatment what, 2 years ago? No. 2 years ago. इसमें होएगा ना when he was not even 1. See, can't even Então, make out. não dá nem pra ver, né? Can't even make out. Não dá nem pra ver. Want to see the video now Vamos ver o vídeo agora? or the video after the break? Ou depois do intervalo? It's a long video. É um vídeo mais ou menos longo. Então tá, intervalo agora. Okay. Tá ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Thank you. Muito obrigado.